E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Norton, esse aqui é um canal compartilhando com a minha irmã Natália. E hoje, pessoal, eu queria falar de um livro que eu terminei no final do ano passado. Então já faz um tempinho, mas ele continuou comigo por muito tempo, ainda continua. Tá cheio de marcações. Ele se chama Desonra, do J.M. Coetzee, ou Coetzee, ou Coetzee. Esse autor ele é sul-africano e o livro foi publicado em 99. O autor ele é super premiado, ele ganhou 2 vezes o Booker. Errou! Ele ganhou 2 vezes o Booker Prize. Errou! Esse autor aqui é super premiado, ele ganhou 2 vezes o Booker Prize e ganhou o Nobel de Literatura também. Ele tem bastante coisa publicada no Brasil, é a primeira vez que eu tenho contato com ele. E me surpreendeu muito, assim, tanto pelo que ele traz, a proposta que ele traz do livro, como também pela escrita e a técnica dele. Eu achei um livro muito bom. Então, gente, assim, eu preciso falar desse livro aqui com spoilers, tá? Então, se você não gosta, ou você nunca leu e quer ler e tal, deixa esse vídeo pausado e volta aqui em um outro momento, porque assim, se eu não falar com spoilers, eu vou fazer uma conversa com vocês aqui muito superficial, muito rasa. Então eu realmente preciso abordar alguns temas que é falado aqui para a gente também poder conversar e poder, inclusive nos comentários, né, poder debater sobre o assunto. Esse livro aqui, para quem não sabe, ele é dividido em 2 partes. A gente vai ter uma parte mais urbana e uma parte mais rural. Então, pessoal, aqui a gente vai ter então, nessa primeira parte mais urbana, um professor universitário chamado David Lurie. A forma como o autor descreve essa cidade, a gente não diz que é uma cidade sul-africana, a gente não diz que é Joanesburgo, porque ela se parece muito com qualquer cidade universitária que a gente tenha ao redor do mundo. Assim. Se não me falassem que esse autor aqui é sul-africano, eu leria essa primeira parte sem saber que é de um livro dessa região, desse país e tal. Esse professor ele já está muito no automático, assim, ele já não tem mais ambição de carreira, ele chega para dar aula com aquelas notas, assim, acho que quem já foi para faculdade já deve ter visto aquele professor que chega com aqueles papéis amarelados já de 50 anos dando sempre a mesma aula, e ele tem uma vida muito monótona, muito na dele, assim. E ele vai se envolver em um dado momento com uma aluna dele, ele é professor de literatura, e ele vai se envolver com uma aluna, e esse relacionamento começa sendo consentido por ambas as partes, mas ele vai beirar, ele fica assim no limite assim do estupro. Ele vai em um dado momento procurar saber o endereço da menina na ficha da universidade, vai atrás, tem uma hora que a guria tá meio bêbada. Então é bem complicado assim. E esse caso vem a público, literalmente ele sai no jornal e tal, isso vira um grande escândalo. E a universidade então monta um comitê de ética para poder julgar esse caso. Só que a questão é que o comitê queria que o David se desculpasse, falasse, estou arrependido, né, foi um vacilo. E ele falou assim, não, eu não vou fazer isso, porque o que eu fiz foi meramente dar vazão a um instinto natural do ser humano, né, o desejo. E eu não vou me sujeitar a esse tipo de coisa, esse tipo de castração, que é um termo que ele usa, né. Então ele falou assim, eu não me arrependo do que aconteceu. E daí é que eu acho que tem a primeira consideração que a gente pode fazer, que é o seguinte. O David vai usar o argumento de que ele está sendo bode expiatório. O que o David fala é que essa relação de envolvimento sexual, né, entre alunos e professores sempre existiu, continua existindo e continuará, né, ad infinito, né, essa relação persiste. E que ele estava sendo usado como bode expiatório. O que me remete muito à questão, para quem já leu a Bíblia, naquela passagem do Êxodo, né, no Pentateuco, ali nos 5 primeiros livros da Bíblia, que vai falar da saída do povo hebreu do Egito em direção à Terra Prometida. Toda vez que o povo cometia um pecado, toda a comunidade sofria essa desgraça, né? Tanto que o título em inglês é Disgrace. O erro de um comprometia toda a comunidade. Para você consertar isso, Deus pedia de 2 umas, né? Ou que a pessoa fosse retirada do acampamento e lançada ao ostracismo, né, para morrer no deserto, ou então um bode ou um novilho, era feita alguma oferta de sangue, né, um animal era morto para que os pecados do povo fossem expiados. Então toda a carga, né, a punição pelo erro recaía sobre um ser inocente que sofreria as consequências do erro do povo, e a partir disso então o povo seria redimido, seria resgatado.
Então há um paralelo bíblico aqui, em todo o livro há também. Para quem tem um pouco de bagagem vai pegar essas referências. Essa aqui é uma muito forte, ele usa muito literalmente assim, essas colocações que eu acho que é bacana da gente poder trazer aqui. Né, de que você então cai em desgraça para poder, digamos assim, purgar a comunidade acadêmica que também continuava fazendo aquilo e continuaria fazendo aquilo ad infinito. E a partir dessa condenação, ele perde o seu prestígio, o seu trabalho, a sua remuneração, e ele é então obrigado a ir morar com a filha, e a partir daí a gente entra na segunda parte do romance, que é uma parte muito rural. A gente percebe que a gente está na África do Sul, no pós-apartheid. O autor vai trazer, que eu acho que é uma das grandes méritos da obra, pelo menos para mim, que não tenho muito conhecimento sobre o assunto, de saber como é que os rincões da África do Sul, como é que são as relações sociais, as relações de trabalho, naquele ambiente que ainda ou pelo menos ainda era na época que o livro foi escrito, muito hostil. E ele é obrigado a viver com a filha, ele não tem nenhum relacionamento com ela, ele nunca ligou muito para a filha, e a filha vive naquele momento sozinha, numa casinha muito simples. Ela é descrita, né, como uma pessoa meio hippie, né, vivendo com as coisas que a natureza dá. Ela tira a remuneração dela, né, vendendo frutas, legumes, frutas de novo, né, ótimo. Frutas, legumes, verduras na feira, né? Leite, que ela tira ali de 1 ou 2 vaquinhas e tal. Então ela tem uma vida muito humilde e esse cara chega e meio que bagunça toda a rotina da filha, né? Porque o cara começa a impor algumas coisas, a filha também já é adulta, também não quer ceder. E aqui vai ter um outro ponto que eu acho que é muito legal da gente falar, que é o seguinte. O apartheid ali terminou, mas ainda existe muita dor, muita raiva, muita resignação, muita amargura daquela comunidade local que foi obrigada a passar por problemas de racismo muito grandes por uma minoria branca, né? E aqui em um dado momento, esse pai e essa filha, eles são assaltados, o David é trancado no banheiro da casa ali, e a filha, ela é violentada por 3 homens, né? E ele é narrado em terceira pessoa, em discurso em direto livre. A gente vai ter muito aqui a visão do pai com relação ao que acontece. Então, como o pai estava trancado no quartinho, no banheiro, a gente não tem os detalhes ali, mas toda a dor e sofrimento o autor consegue passar pela escrita, né? E aqui eu acho que cabe uma questão de que a menina, ela acaba engravidando e ela não toma nenhuma medida contraceptiva e nem nenhuma medida de acusar, de ir na polícia e falar, foi violentado por isso, né, por fulano. E daí ela decide manter a criança. E é uma coisa que o pai não entende. O relacionamento que já era conturbado entre os dois piora. Nos poucos momentos que ela fala a respeito, ela diz assim, eu não tenho por que interromper essa gravidez, porque a criança que está sendo gerada não tem culpa dos erros dos adultos, digamos assim, né, dela, da geração anterior, de todo o apartheid, dessa dor e desse ódio todo que existe. Ela é uma pessoa, um ser inocente. E dá a entender aqui também que, por essa criança ter os dois lados, né, o lado da mãe branca, europeia, holandesa, e o lado do pai, né, um nativo sul-africano, negro, que essa criança, por ter esses dois lados, que a geração dela, essa geração que vem desses dois mundos, conseguiria de alguma forma reconstruir a África do Sul de uma maneira que pudesse ser menos violenta, mais harmônica, né, com as relações podendo ser cicatrizadas e a partir disso serem reconstruídas. Eu acho que é uma sacada muito legal do autor de trazer um pouco de esperança para essa nova geração, para essa sociedade que surge a partir da virada do século, né? E aqui me vem um outro paralelo bíblico que eu acho que é legal de falar. O rei Davi, né, que foi um dos grandes reis de Israel, ele tinha várias mulheres, várias concubinas e tal, e ele desejou uma serva sua, uma mulher, enfim, do povo e tal. Só que essa mulher era casada, e o que ele faz? Ele manda o marido para a guerra, para a linha de frente, para que ele possa, né, enfim, pudesse morrer, e ele então pudesse se casar com ela. Isso é amplamente condenado, né, vários profetas condenam isso, e ele inclusive é punido por Deus e tal. E é engraçado porque a partir dessa desgraça, então dessa criança que nasce em estado de desgraça, né, sem a graça, apartado da graça, e a mãe que é desonrada, vem Absalão, considerado, né, um dos reis mais sábios do povo hebreu, e a partir de Absalão também vem a linhagem do próprio Cristo, né, de Jesus. Então é engraçado como por meio da desgraça você consegue tirar a esperança e dar a esperança ao povo. Então aqui essa criança gerada também representa esse estado de esperança, digamos assim, para um povo que foi tremendamente machucado, tecido social ali em frangalhos. Tem um outro paralelo aqui que
o que aconteceu com a filha, de certa forma, é o que o pai fez com a aluna. E o que eu acho que é muito interessante é que o personagem, o professor, ele em nenhum momento tem essa virada de chave. Puxa vida, a minha filha sofreu o que eu causei naquela aluna, né? É verdade. E ele não tem nenhum tipo de remorso, não tem nenhum tipo de culpa. A filha desse cara e o neto, ou a neta desse cara, né, essa criança que está sendo gerada, de alguma forma recai sobre eles a desgraça que vem dos erros das gerações anteriores, né? Naquela ideia também que é um paralelo bíblico, né? Às vezes, sobre as gerações futuras recaía o erro pelo pecado dos pais. Então existe aqui vários paralelos ao longo do livro que eu acho que é bacana da gente pegar, e é um livro que tem muitas camadas, assim, ele vai trazer proposições infinitas aqui, né? O livro todo ele é muito filosófico, eu acho que talvez pelo personagem principal também ser um professor universitário, ele tem uma bagagem intelectual e filosófica também que permeia todo o livro. Então, assim, para concluir, eu gostei muito do livro, ele é um livro que é muito bem escrito, a técnica dele é muito boa, mas ele é um livro difícil. E eu acho que aqui, com relação à técnica, eu acho que é muito legal no sentido de que, como ele é narrado em um discurso indireto livre, a gente não percebe exatamente onde termina o pensamento do personagem e entra a voz do narrador. Então, é uma leitura difícil, entre outros motivos, pelo fato de que a gente não consegue fazer essa linha divisória. Então, em um dado momento, dá a impressão de que é o autor que é preconceituoso, que é racista, e a gente não sabe até que ponto é o personagem, que é assim uma coisa meio misógina, racista, machista, e até que ponto parece que é o autor dando a própria opinião sobre o assunto. Mas eu acho que não, eu acho que é uma questão de técnica mesmo, de você... A gente percebe quando a técnica é boa, quando você não consegue separar nesse tipo de narração o que é o personagem principal e o que é a voz do narrador. Eu acho que isso é sensacional. E um outro ponto com relação à tradução que eu acho que é muito legal, porque o personagem principal ele fala 3, 4 idiomas, então você vai ter aqui várias palavras em francês, em alemão, em inglês e tal, e ele sempre usa o idioma local, o africâner e os vários dialetos ali que se fala na África do Sul, num tom pejorativo. Então, quando ele vai falar mal de alguém, vai falar mal de alguma coisa, ou ele vai xingar alguma coisa, ou enfim, ele vai usar, então, um idioma local, que tem aqui, então, mostrando uma questão de preconceito linguístico, assim. Eu vi alguns trabalhos de letras a respeito da tradução, o pessoal sempre elogiou muito, eu acho que a tradução aqui é muito boa, apesar de não concordar muito com o título, né? Então, a filha desonrada, mas eu acho que desgraça seria um título melhor, porque ele vai ter esse estado de remoção de graça é muito presente no livro todo. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Então é um livro riquíssimo, mas que ele é pesado, ele é difícil, mas que eu recomendo muito, foi uma das melhores leituras do ano também. Não entrou no top 5, mas é uma leitura sensacional. Espero que vocês tenham gostado, então por favor curtam o vídeo, deixem nos comentários se vocês já leram alguma coisa desse autor, se vocês gostaram, se vocês concordam comigo ou se eu falei bobagem. Sigam a gente também no Instagram e até breve.